Olá, meus amigos leitores! Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o livro 3 da nossa coleção da querida J.K. Rowling. Vamos direto a ponto, tem muita coisa para falar aqui. Esse livro aqui é gigantescamente maior do que o filme, então não vou me enrolar. Lançado em 1999 pela editora Rocco, essa é a minha edição de 2.318 páginas em 22 capítulos. Aqui começa Harry Potter no escuro, na sua casa, usando lumos, aquela magia de luz, para que ele possa estudar debaixo da sua colcha. É interessante como a evolução, né? Cada ano ele começa fazendo alguma coisa. O primeiro ano ele não podia fazer nada debaixo da escada. O segundo ele já podia usar, já tinha um quarto, mas não podia usar magia. Agora ele tem um quarto e ainda usa varinha. Então cada ano ele vai evoluindo um pouco mais. Aqui é dito que os tios oprimem ele para que ele pudesse esquecer essa história de magia e não seguisse o caminho da mãe dele, no caso, né? Da Lilian. Então não funcionou. Toda vez que você tenta oprimir alguém por alguma coisa, ela acaba fazendo o oposto. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Bom, o Rony liga pro Harry no aniversário dele de 13 anos, justamente dando os parabéns e convidando ele ali para fazer algumas coisas de amigos. Já vamos entrar nesses outros pontos. A gente vai ser um pouco ligeiro nesse vídeo, não dá para fazer vídeos de 40 minutos como o último, eu sei que vocês amaram, mas eu quero tentar fazer um pouco mais rápido. Vamos lá. Ele recebe 3 corujas com 3 cartas, uma do Rony, uma da escola e uma da Hermione. A do Rony, inclusive, o nome da coruja do Rony, para que você lembra, é Errol Musk. Não, Errol Musk é o nome do pai do Elon Musk, e eu trouxe só de referência. Se você já viu a biografia dele, eu vou deixar no card aqui para vocês, muito boa essa biografia. Mas o nome da coruja literalmente é Errol. Aí me lembrou o outro livro, tive que trazer. Rony está no Egito porque o pai dele, Arthur Weasley, ganhou na Loteria da Magia. Olha, é muito engraçado esse jogo. Esse livro tem umas coisas assim que a gente não imagina. Percy virou o monitor-chefe e ele tá no último ano da escola, que é irmão do Rony. E a Hermione, ele tá passando as suas férias na França. Então todo mundo se divertindo em Harry Potter debaixo dos lençóis. A carta que ele recebe de Hogwarts é pedindo a permissão para que ele possa participar de um lugar chamado Hogsmeade, que nós vamos falar logo. E ele também recebe um livro do Hagrid. O Hagrid, então, ele não é explicado até o momento, mas a gente já sabe que o Hagrid vai ser professor, porque no último livro, ele ficou simplesmente inocentado dos seus crimes. Vamos chegar nesse ponto lá. Mas ele recebe um livro do Hagrid e um livro é uma aranha. Muito engraçado lá no filme. Aqui também, é uma situação muito cômica com esse livro Aranha. Bom, ele vê no noticiário da casa dele que um fugitivo muito perigoso fugiu da prisão e está todo mundo preocupado com esse fugitivo. Então ele envia a sua coruja de Viges para enviar de volta respostas para essas 3 cartas que ele recebeu. Ele recebe, então, na sua casa a visita da tia Gilda, e a tia Gilda, ela simplesmente está bêbada, depois de beber bastante conhaque, bastante bebidas lá, fica alegre demais e começa a criticar a mãe de Harry. E aí, menino, pode mexer com o menino, humilhar, bater, sacanear, o que quiser, mas não pode falar dos pais dele, não. O homem fica tão nervoso que infla a tia. Essa magia de inflar a tia, nós citamos ela no livro 2, na Câmara Secreta, quando a Hermione e o Rony enfeitiçam ali o caldeirão do Snape contra o Draco. O Draco infla da mesma maneira para que eles possam roubar as poções ali do Snape. E nós vamos comentar um pouco sobre essa poção ainda no Cálice de Fogo. Vamos conversar bastante sobre esse calhamaço aqui, mas não hoje, claro. Eu vou só fazer referências para te deixar excitado com vontade de continuar. Mas já tem vídeo no canal do livro 2, se você quiser só clicar no card aí. Muito bom o resumão dessa obra. Bom, o Harry, então, foge de casa, ele não aceita mais morar ali naquela circunstância, e os detalhes dessa discussão é muito mais complexo no livro, é bem interessante como acontece as humilhações aqui e a revolta do Harry. É legal ver quando o homem vira macho e resolve sair de casa, essa é a parte boa de ser homem. Simplesmente viver a sua própria vida do jeito que você quer. Mas bom, no final do livro não é bem assim, a gente vai chegar lá. Ele fugindo de casa com a sua maletinha, eu me perguntei cadê Edviges não está aqui porque ele mandou a carta de resposta ao correio, lembra disso? Então ele encontra um cão feroz, negro, magro, na rua, ele fica assustado com aquele cão medonho, ele ainda não tem muitos defesas contra artes das trevas, porque os 2 primeiros professores foram uns bosta. E se você lembra do professor do livro 1, era justamente o vilão, era o Quirrell. Então vou deixar no card também o vilão do livro 1, e no livro 2 também a gente não teve o professor, porque foi o Lockhart, aquela piada. Mas aqui nós vamos ter um professor muito bom esse ano. Bom, aparece um ônibus, o Harry Potter entra no ônibus, esse ônibus é um ônibus da magia, e ele pede para ir pro Beco Diagonal, mais especificamente no Caldeirão Furado, que é um hotel ali para bruxos. E dentro do ônibus ele vê a notícia aqui, um fugitivo da prisão. O mesmo fugitivo que ele viu no mundo dos trouxas. Então ele vê que o negócio é sério mesmo. Lá no Caldeirão Furado ele encontra com um Cornélio e ele super morrendo de medo de ser expulso, porque ano passado o Dobby simplesmente fez uma magia de flutuação num Leviosa. E ele levou a culpa, mas na época era o Lúcio que estava comandando bastante ali, e o ministro fala, não, as coisas mudaram. Esse pensamento das coisas mudaram é interessante. A gente leva a circunstância da nossa vida de acordo com as informações que nós temos. E quando as coisas mudam, se você não tem essa informação, você continua agindo sobre a informação antiga. Então, quanto mais rápido você se adaptar às mudanças, mais preciso você vai ser no novo mercado. Isso é bem impressionante, esse tipo de raciocínio. A gente vê isso no Quem Mexeu no Meu Queijo, e veio de relance agora, mas está aqui em cima, nós já trouxemos esse livro aqui no canal.
Bom, o Dr. Cornélio fala que ele não vai ser expulso, vai fazer vista grossa ali, porque enfim é Harry Potter e nada aconteceu com a tia, simplesmente apagar na memória de todo mundo, usar no MIB ali, apertou o botãozinho, todo mundo esqueceu do que aconteceu. Harry Potter vai pro seu quarto de vídeo, está ali esperando lá, e ele fica muito feliz por ter uma vida livre. Ele está livre, leve, solto, pode fazer o que quiser, pode estudar, pode comer, pode acordar, pode fazer o que quiser, não tem nenhum tio e nenhum tio para mandar nele. Então ele vai no beco diagonal ali, sair para fazer as suas compras e ele encontra uma loja de vassouras de luxo. Vamos falar aqui que é a Ferrari das vassouras, uma Firebolt. Ele fala assim, poxa, eu posso comprar, tenho dinheiro para comprar, mas não comprarei porque eu tenho outras prioridades e minha prioridade não é somente ter um utensílio de luxo. Olha, ensinamento do homem mais rico da Babilônia. Aqui J.K. Rowling faz um ensinamento financeiro gigantesco, se você precisa saber um pouco mais de finanças, tem esse vídeo aqui no canal. Harry Potter toma uma decisão muito assertiva, onde pensa em economizar, porque ele já tem uma Nimbus 2000, que é uma vassoura excelente, e ele faz muitos pontos com essa vassoura, e o que ele gosta mais de quadribol, para ele ter uma Firebolt seria excelente. Então ele vai comprar os seus materiais, lá ele encontra com Neville, Rony e Hermione. Ele fala assim, ué, como é que você sabia que eu estava aqui? O ministro da magia contou pro Arthur, o Arthur contou para a esposa, a Molly, a esposa contou pro Rony, o Rony contou para Hermione, a Hermione contou pro Neville, todo mundo se encontrou lá. Só fofoca, eu morri de rir dessa parte. Rony então tá com a sua nova varinha, apresenta a sua varinha pro Harry, eles vão comprar os seus materiais, a Hermione tá com um dobro de material, porque ela tá assistindo a aula de todas as escolas, de todas as casas, de todas as turmas, e eles não conseguem entender como ela vai assistir duas aulas ao mesmo tempo, e o livro, toda a magia do livro está sobre esse assunto, de como a Hermione passa a assistir a todas as aulas ao mesmo tempo. O Rony só vai descobrir no final do livro, mas é muito engraçado que parece que nem isso ele descobre. Bom, e o Perebas, o rato de Rony está muito fraco, ele vai procurar elixir ali, poções para aumentar a vida dele. E o veterinário do mundo dos bruxos fala assim, ué, mas um rato só vive 3 anos, como é que esse rato está na segunda geração? Pegou 7 anos do seu irmão, mais 3 anos do seu, então ele tem no mínimo 12 anos aí. Nós já cuidamos bem dele, então ele vive bastante. É muito engraçado como o Rony é a personificação do que nós somos no mundo real, no mundo da magia. Ele simplesmente se comporta de uma maneira muito tradicional. Ah, ele só tinha que viver 3 anos, eu cuidei bem dele, pronto. E tá explicado, para ele é suficiente isso. Hermione compra um gato chamado Bichento. Aqui no livro é descrito que Bichento, parece um mini tigre, ou um tigre pequeno, ou então um gato muito grande. Aí aqui no filme colocaram lá um persa, um gato persa. Esse gato persa é a coisa mais linda do mundo. Peraí que eu vou pegar o gato do Hermione para você. Tá aqui, eu pedi para Hermione o gato dela emprestado, tá aqui Bichento, para quem não conhece, essa Meloline, mais conhecida como Mel, ela não gosta muito de aparecer nos vídeos, é igualzinho o gato da Hermione, isso aqui é um persa, é um gato super dócil, mas no livro é dito que ele é um tigre, então eu acredito que o autor queria falar mais de um Bengal, ou então de um Meineke, Meineke é um gato gigantesco que parece mais um cachorro, e esse gato justamente vai fazer maravilhas aqui no livro, né Mel? Dá tchau pro povo que a gente vai trabalhar. Tchau, gente. Agora eu vou trabalhar. Harry Potter, então, é convidado para jantar junto da família dos Weasley. E lá nessa família, nessa reunião, os pais, o Arthur e a Molly, eles estão justamente falando sobre o perigo que o Sirius pode trazer à vida do Harry Potter, porque Sirius ele quer matar o Harry Potter pela traição que aconteceu com os pais dele ali. E o Harry Potter fala assim, não, mas eu não tenho medo dele, eu já enfrentei 3 vezes, eu sou valente, cabra macho. E fica aqui a referência do Peterson, ele fala aqui no capítulo 1 justamente isso, que sucesso atrai sucesso. Quando você é um homem vitorioso, uma pessoa assim, que dá certo em tudo que você faz, você começa a ter os ombros para trás eretos e a cabeça reta, porque sucesso atrai sucesso. Esse livro é muito bom, vou deixar no card para vocês entenderem por que Harry Potter age psicologicamente dessa maneira, achando que pode derrotar qualquer um de qualquer maneira. Porque passou 3 lutas com ele, ficou só uma cicatriz na testa ali, que hoje a minha maquiadora não está presente, então eu fiquei sem meu N. Mas hoje estou a caráter, pelo menos a gravatinha está aqui. Bom, vamos lá. O ministro da magia, então, envia uma carruagem para buscar a família Weasley para levar eles para o trem lá em King's Cross, para você ver como que os Weasley também são importantes. No trem, eles entram num vagão, lá na parte do vagão lá, onde já tem alguém deitado, e o Rony, muito curioso, lê na malinha, professor Lupin. E ele já conclui que é o professor de defesa contra a arte das trevas, justamente porque é o único professor que falta. Os bichos são muito inteligentes, né? O Draco chega lá pra querer zoar com a Hermione aponta dentro da cara dele e fala, ó, parceiro, esse eu não vou te tolerar, não. Se você zoar de mim, você vai ver o que vai acontecer com você. E ele, eita, poxa, a mulher tá braba. Acho que começou a TPM, né? 13 anos. Morri de rir dessa cena. Bom,
o Draco saindo, o trem para no meio do nada e um dementador entra no trem. Aqui nós conhecemos o dementador. É o que cuida dos prisioneiros, um carcereiro, vamos dizer assim, na prisão de Azkaban, justamente para os prisioneiros não saírem. Nós ficamos sabendo o que era a prisão de Azkaban, justamente quando, no livro 2, o Hagrid vai preso por pouco tempo. Mas aqui a gente vai ver um prisioneiro de verdade e como é que são os seus carcereiros. É dito que os dementadores, eles têm um manto preto cobrindo o rosto e eles sugam toda a sua felicidade. Você acha que nunca mais vai ser feliz na vida. É uma descrição de uma depressão imposta naquele instante na sua máxima potência. Eu achei bem interessante como é que ele faz aqui. Bom, o professor Lupin acorda, defende o Harry desmaia ali, ele vira um momento de chacota para toda a escola por essa questão de desmaiar por um dementador, e esse momento de chacota é interessante que como que faz com que ele volte contra esse momento com mais força. Algo que fez ele fraquejar faz com que ele volte mais forte, porque ele superou esse desafio que ele tinha, era justamente o dementador. Nossa, a gente vai falar sobre isso, achei muito legal isso aqui. Esse livro tem muitas lições para uma vida inteira, sabe? É um livro infantil juvenil, mas tem muitas lições interessantes se eu soubesse ter lido antes. Bom, eles chegam na escola, a professora Minerva pede para conversar com os três, e os três, não, professor, a gente vai perder a abertura de novo. Terceiro ano, o Harry só participou da abertura do primeiro ano, o segundo ele foi pego pelo Salgueiro lá com o carro, e agora a Minerva quer saber se eles estão bem pelo ataque do Dementador. Bom, o professor Dumbledore vai explicar que os dementadores esse ano vão estar perambulando pela escola do lado de fora para proteger a escola contra esse criminoso que está foragido, que a gente já sabe que é esse Sirius, graças à família Weasley que explicou pra gente, né? E aqui tem dois novos professores, um é o Lupin, professor de defesa contra artes das trevas, e o Hagrid, que ele foi promovido a professor das criaturas mágicas quando o outro professor se aposentou, já que agora tem o Hagrid e o professor decidiu descansar. Eles começam a primeira aula com a professora Sibila, é a aula de verificação do futuro, de prever o futuro. É uma aula bem interessante. A Hermione é bem cética com esse tipo de coisa, porque ela é uma pessoa mais exata, mais presente, mais estudiosa, mais física. Acho bem interessante essa parte aqui, que ela não gosta muito dessa parte metafísica. E a professora Sibila, ela faz algumas previsões ali. Uma delas é que um aluno vai deixar a turma na Páscoa, e outra é que o Harry tem um sinistro. O sinistro é um preceito de morte, um presságio de morte em cima dele, e que o fio da vida mais curto que tem na escola é o dele. Aí a professora Minerva fala assim, ela fala isso todo ano. Muito engraçado a conversa que eles têm ali entre eles. Na próxima aula, a aula da professora Minerva, eles vão falar sobre o Animago, que são os magos que se transformam em animais. Nossa, esse livro é muito redondinho, sabe? A J.K. Rowling, deu pra perceber que ela fez uma pesquisa bacana e ela conseguiu intrincar. O livro é todo amarradinho, né? A aula de Animago é sobre os magos que conseguem se transformar em animais de forma natural. Depois eles têm a aula do Hagrid, que é uma aula junto com a Sonserina. E ali no filme, ali, pelo menos, colocou-se que o hipogrifo, que é aquela mistura de pássaro com cavalo, ele é um animal que só tinha um para a turma inteira. Aqui é colocado vários hipogrifos que o Hagrid estava ajudando a colocar. E aí ele coloca cada aluno ali referência para poder ir fazer o trato com o animal. O Draco, por depreciar o Hagrid, não prestou muita atenção na aula, só ficou conversando, não fez nada. E na hora que o Draco, foi a vez do Draco de falar com o animal dele, com o hipogrifo dele, o hipogrifo o atacou. Essa parte é bem interessante, porque o Harry consegue controlar o hipogrifo, ele aprende como é que faz para domar o hipogrifo nessa aula de mago, nessa aula de animais, mas o Draco ele acaba sofrendo um ataque. E aí sim, foi quase de propósito, né? O Hagrid fica muito chateado com isso e fica com medo de ser expulso, porque o sonho do Hagrid era ser professor. E agora ele tem o sonho dele realizado e simplesmente não pode fazer muita coisa. Na próxima aula, o Draco já está, né, enfaixado ali, é a aula do Snape e o Draco fala que não pode fazer as poções mágicas porque está com o braço machucado e pede ajuda do Rony. O Rony diz que não, o Snape vai ajudar sim, vai lá. Aí fala, professor, mas eu também queria que o Harry ajudasse. O Harry, vai lá, Harry também. É muito engraçado como o Snape, ele tem uma máscara, né? Ele tem ali uma fachada. E pra quem já assistiu toda a história sabe por que acontece isso, né? Mas o Snape faz todas as vontades do Draco em detrimento dos outros meninos, e ele sempre tá no pé ali do Rony e do Harry. Mas aqui a gente vai ver uma ocasião singular onde o Snape ajuda eles. Bom, vamos continuar o barco. O Snape acaba humilhando o Neville nessa aula, porque o Neville é aquele pamonha, né? Mas ele gosta da parte de herbologia, então ele é bem calmo, bem tranquilo, o Snape é mais sisudo ali, mais bruto com ele. Bom, depois dessa aula eles vão lanchar, no intervalinho ali, a hora do lanche, eles veem a notícia do Sirius no jornal, que o Sirius fugiu. E o Sirius está perambulando pela escola. Na próxima aula, simplesmente eles estão lá e a Hermione aparece. Ele fala, como é que tu surgiu do nada? Não, já estava aqui o tempo todo. A Hermione cheia das magias estranhas.
E é a aula de defesa contra artes das trevas contra o bicho-papão e o Lupin que está ensinando. E o Lupin vai mostrar que o bicho-papão é uma criatura que ela se personifica na visão que você tem medo. E quem tem o Neville tem medo do Snape. Muito engraçado essa parte. O Rony tem medo de aranhas e o Harry Potter não participa dessa aula por motivos óbvios. O Harry Potter, mas pra mim não é óbvio. Ele é óbvio sim, seu medo é Voldemort, a gente não quer ele aqui. A gente morreu de rir dessa parte no livro. Bom, simplesmente é mais ou menos assim que acontece. Passa-se um mês, as aulas começam em setembro, se você lembra bem, começa o mês de outubro, onde começa a temporada de quadribol. A Grifinória não ganha o torneio de quadribol há mais de 7 anos. E é dito aqui que o Harry Potter não joga todos os jogos. A gente viu nas partidas anteriores que todos os jogos que o Harry Potter ganhou, ele pegou o pomo e ele ganhou a vitória. Mas é dito que o Harry Potter, por ser um novato, ele não joga em todas as partidas, apesar de treinar bastante. Mas é porque ele tinha um físico pequeno e agora com 13 anos ele consegue fazer uma coisa muito maior. 13, né? 11 foi o primeiro livro, 12, 13, é isso, né? Bom, enfim, ele simplesmente agora vai participar de mais jogos que participava antes. É dito, então, que eles têm a permissão para ir para Hogsmeade. Hogsmeade é tipo um local de festa onde eles podem comprar doce, se divertir e tudo, mas para ir para Hogsmeade tinha que ter a permissão dos pais. Essa aqui é uma coisa que a autora botou no livro, sem muito sentido, porque é óbvio que os pais, os tutores ali do Harry Potter também iam permitir, e o Harry Potter não pode ir, então ele fica em casa estudando. No caso, no quarto dele na escola, né? Aí o Rony fala assim, vai lá invisível, pô, mas ele não consegue sair nem invisível por causa dos dementadores, então ele acaba preso. Esse lugar, pelo que eu entendi, ele não fica próximo ali numa cidade. Fica dentro mesmo de Hogwarts, só que é um lugar mais proibido que só pode entrar com permissão. É um lugar, parece que mágico. Bom, enfim, aqui não é descrito muitos detalhes sobre isso, mas Harry Potter não pode ir, isso é o que interessa. Então ele fica estudando, ele fica perturbando pela escola, vai visitar alguns professores, porque parece que demorou bastante essa visita lá. E ele fica vendo o Bichento perturbando Pereba. Desde que o Bichento foi comprado, ele fica caçando Pereba. Eu não vou pegar meu Bichento de novo, mas lembrando que o Bichento é como se fosse um tigre pequeno, então ele é feroz, não é aquele gatinho fofinho que aparece no filme. Bichento é um gato bem feroz. Bom, ele vai visitar o Lupin e ele descobre então que o Lupin ele tem uma doença e o Snape faz as poções para curar o Lupin. E ele fica com medo, né? Quando ele conta isso pro Rony, eu não tomaria a poção do Snape. É dia das bruxas, então no final de outubro existe uma festa dos fantasmas e a Gorda no caso é uma personagem que fica num quadro que ela protege as portas das salas. Essa Gorda protege especialmente a porta de Sonserina e ela desaparece com as marcas de arranhão de lobo lá e diz que o Sirius está dentro da escola. Aí o pessoal fica tudo empolvoroso com medo disso. E aí o Dumbledore diz, calma, não pode aparatar dentro da escola. Aparatar é aquela magia de mago que ele simplesmente desaparece, aparece no lugar, não precisa de um teletransporte, mas lá dentro é proibido porque tem uma magia poderosa protegendo o local. Minerva, então, proíbe Harry Potter de treinar à noite e pode treinar durante o dia somente com o auxílio de algum professor para ficar vigiando dele, e isso dificulta ainda mais o desempenho dele justamente nos treinos. A Lufa-Lufa é o primeiro time que eles vão lutar contra no quadribol e o novo apanhador de Lufa-Lufa é o Cedrico do 5º ano. Vou falar nada, hein? Vou falar nada quem é Cedrico do 5º ano de Lufa-Lufa. E Snape, então, na próxima aula de defesa contra a arte das trevas, o Snape que está dando essa aula porque o professor Lupin está doente de novo e o Snape vai dar aula sobre defesa contra o lobisomem. Ninguém quer essa aula, mas ele fala assim, problema de vocês vão fazer a minha aula. Por que será que ele vai fazer essa aula, né? A Hermione começa a catar, a Hermione é um pouco mais questionadora, um pouco mais pé no chão, começa a catar esses eventos. Jogo de quadribol, então, sobre uma mega tempestade, Harry Potter e Cedric são atacados por dementadores. Ó, já estou indo na frente já. Comissais no próximo livro. Harry Potter é atacado por dementadores junto com o Cedrico e eles caem das suas vassouras. No filme lífico que o Cedrico recebe um raio, né? Mas ali, não, são os dois ao mesmo tempo e o Dumbledore salva eles. E o Dumbledore fica a pau por causa dos dementadores ali. E Grifinória acaba perdendo a partida por pontos e o Harry Potter perde a sua vassoura. Oh, meu Deus do céu, a vassoura como ganhou lá da Minerva. Ele era tão feliz com aquela vassourinha. Nosso Nimbus 2000. Bom, enfim, já não basta a Sonserina com a Nimbus 2001, já vamos falar sobre isso. Harry Potter, então, tem medo por causa do sinistro que a professora Sibila viu que ia acontecer com ele. Ele volta a ter seus pesadelos e no meio da noite ele acorda e olha pro gramado, tá lá simplesmente Bichento caçando animais no mato. O Bichento eu tô falando pra você que o Bichento é um caçador? Bom, Harry Potter pede para Lupin ensinar para ele defesa contra os dementadores. Lembra que eu falei para você que o teu medo pode tornar em você mais forte? O medo que ele teve no treino. E agora, novamente, ele pede um professor que ensine uma magia contra isso. E o professor fala que essa magia é extremamente avançada pro nível dele, que geralmente essa magia é ensinada para pessoas que já são formadas. Mas ele quer mesmo assim, e ele começa, e o professor fala que vai treinar ele depois de outro momento, que agora ele está se recuperando da doença que ele tem. O Harry Potter começa a treinar com uma vassoura velha, só que o desempenho dele cai bastante. Aí fica outra reflexão, né? Se você não tem utensílios bons para você fazer no trabalho, com certeza o seu trabalho vai ser menor. Mas é melhor você treinar com o que tem do que você deixar de treinar. Então ele continua treinando mesmo com rendimento baixo.
Chega o Natal, todos estão em Hogsmeade e mais uma vez Harry Potter não pode ir. Então o nosso amigo Jorge e Fred, que são os irmãos do Rony, aqueles irmãos gêmeos, eles simplesmente entregam para o nosso protagonista o mapa Maroto. Eles falam que foi criado por uns magos antepassados, um mapa que simplesmente você consegue ver onde estão todos dentro do prédio, todas as passagens secretas do prédio. Harry Potter então bota a sua fantasia de invisibilidade e vai atrás de Hogsmeade invisível, porque agora ele sabe onde está todo mundo, inclusive os Dementadores, e consegue fazer as passagens secretas. A Hermione, então, fica com medo que o Sirius capture ele e fala pra ele não usar esse tipo de coisa de novo. Mas a Hermione tá numa treta ali contra o Rony por causa dessa questão do bichete caçando pereba. Então eles estão meio que brigados, mas a gente vai entrar nesse assunto agora há pouco e ninguém dá escuta, ninguém dá ouvido pra Hermione. A Hermione é que tipo a mãe chata, né? Tá certa, tem razão, você tem que obedecer, mas ninguém obedece. Então o Harry Potter acaba ouvindo uma conversa do Lupin e da Minerva sobre o Sirius, e ele descobre então que o Sirius Black era o melhor amigo dos pais dele, e que ele simplesmente é o padrinho de Harry Potter, e que ele acabou traindo eles contra o Voldemort. Harry Potter fica pau, já quer meter porrada em todo mundo. Bom, o Sirius pediu a tutela do Harry Potter quando o Harry Potter nasceu, mas foi negado a ele justamente porque o Pedro conseguiu capturar o Sirius, Pedro Grill, um dos amigos lá, animago deles, conseguiu capturá-lo, então ele acabou sendo preso. E aí o Harry Potter fica simplesmente preocupado com isso, porque ele quer pegar o Sirius de porrada, pelo que fez com o pai dele. Mudando de assunto, o Lúcio Malfoy acabou indiciando o Hagrid pelo que aconteceu com o filho dele a julgamento. Como o Hagrid não teve culpa, segundo a defesa do Dumbledore, então indiciaram o Bicurso. O Bicurso é aquele hipogrifo meio cavalo, meio pássaro, e vai ter um julgamento sobre isso. A Hermione então fala assim, eu vou procurar na biblioteca uma jurisprudência para lhe defender. A Hermione está cada dia mais poderosa. Nesse Natal temos mais novidades. Harry Potter ganhou a Firebolt, é aquela vassoura que ele estava olhando lá na feira, e ele descobre que essa vassoura custa muito mais do que todas as vassouras unidas da Sonserina. Olha que a Sonserina tá usando a Nimbus 2001, hein? E Harry Potter fica muito feliz, mas Hermione fala assim, olha, você tá fazendo muita coisa errada, não vou deixar você usar essa vassoura não. Dedura pra Minerva, porque a vassoura pode estar enfeitiçada, porque ela não sabe de quem veio, e ela acredita que a vassoura veio do Sirius. Olha, ela não podia estar mais certa. Já vamos chegar lá. A Minerva confisca a vassoura, o Harry Potter fica pau, Rony fica mais pau ainda e fala assim, ó, desmontar um presente, uma Ferrari é como se fosse uma aberração. Mas enfim, é o que acontece. Perebas piora da sua saúde por ficar sendo perseguido pelo rato, e Sibila, então, numa aula lá de previsão do futuro, ela sabe aonde está o Lupin. Não, calma, o Lupin não, porque o Lupin é o professor, não tem errado. Ela sabe onde está o Sirius. Lupin, então, ensina o Harry Potter a fazer um patrono. O patrono é uma magia, uma defesa contra os dementadores que tiram a sua tristeza. E essa magia depende da sua imaginação e do seu sentimento naquele momento. Olha que coisa impressionante. Quando vem o dementador ele quer tirar a sua felicidade se você é totalmente triste. Então a defesa é você lembrar de algum acontecimento, de um evento na sua vida e deixar você totalmente feliz. Então quando você está rodeado de pessoas que sugam a sua energia e faz você ficar triste e depressivo, basta você lembrar de um momento de grande e de extrema felicidade, de sucesso na sua carreira, e você consegue simplesmente se defender contra essa magia negra, digamos assim. Achei bem legal o jeito que a autora colocou aqui da defesa dos dementadores. Harry Potter então acaba treinando esse tipo de magia muito fracamente, porque as memórias que ele tem são muito fracas. Ele quer porque quer usar a memória do pai, mas ele não tem muitas referências sobre isso. Harry Potter então passa a treinar 5 vezes por semana com a vassoura ruim, para que ele possa lutar contra Corvinal, já porque eles perderam o jogo contra o Lufa-Lufa. Se ele perder mais um, eles estão expulsos do campeonato e ele vai perder mais um ano. Mais uma aula, Hermione surge do nada e todo mundo, ué, meu Deus do céu, essa mulher tá se teleportando, só pode. Como é que ela surge assim? E o Harry Potter acaba perguntando o que tem debaixo da capa do Dementador. E aí o professor Lupin fala para ele que quem o Dementador tirou não viveu para contar. E o único que possivelmente está vivo é o Sirius, mas ninguém quer encontrar com ele. Faltando poucos dias antes do jogo contra Corvinal, a Minerva já tá cheia da vida do Harry Potter. Todo momento cobrar a Firebolt, ela então entrega a Firebolt para ele. Ele tem pouco tempo para treinar antes do jogo, mas o Rony quer dar um rolê. E quando o Harry Potter chega no treino, a professora, eu também quero dar um rolê também. Todo mundo quer treinar a Ferrari do Harry Potter, a nossa Firebolt. Ele então começa a treinar com a Firebolt e ele fala que ela obedece a pensamentos. Ela é tão rápida porque as outras vassouras obedecem a comandos. Ele diz que só de pensar em virar a vassoura já virou antes do pensamento dele. Por isso que ele consegue ter uma precisão muito maior, velocidade muito maior nessa vassoura. Bom, o Rony chega no seu quarto e a sua cama está repleta de pelos e sangue do seu rato com pelos de gato. Ele conclui então que Pereba foi morto por bichete e pega um pau de briga com a Hermione, tadinha, que chora, fica triste porque ela, assim, enfim, não se sente culpada, mas o gato é dela e ela não consegue ter muito controle sobre o gato. Percy
faz uma aposta de 10 galeões que Harry Potter vai ganhar a próxima partida contra o Corvinal e vai pegar o pomo de ouro, e 10 galeões eu não faço a mínima ideia de quanto seja em dinheiro. Não tem nenhuma referência aqui, eu procurei na internet para a gente pudesse fazer uma conversão matemática financeira, para a gente avaliar se 10 galeões é muito e pouco, ou quanto custaria um Fireball no mundo real. Enfim, eu gostaria de ter essa matemática, porque enfim, é a minha área, eu gosto de cálculos financeiros. Mas vamos continuar o barco. O nosso capitão do time de quadribol da Grifinória fala para o Harry Potter para ele deixar de ser cavalheiro, que jogo é de macho, é para dar soco, pontapé, cotovelada, e se precisar derruba o cara da vassoura, mas é para ganhar o jogo. Porque eles vão jogar agora com o Corvinal, mas o próximo campeonato, o último jogo, caso eles ganhem isso, é contra o Sucerino. O Sucerino não tem dó, os bichos destrói. Bom, no meio do jogo contra Corvinal, 3 dementadores aparecem no meio do jogo, o Harry Potter já tá se sentindo valente, eu sei usar o patrono. Numa jogada extraordinária, naquele rasante que ele é perito, com uma mão ele tira sua varinha que ele levou escondido, faz um patrono para se defender, cria tipo um escudo de magia contra os 3 dementadores, e com a outra ele pega o pomo. Cara, numa jogada impressionante, todo mundo fica empolvoroso, e a Minerva chega lá e tira 50 pontos de Sonserina e paga um sapo pro Draco e seus amigos que estavam vestidos de dementador. Gente, você não sabe quanto que eu ri quando eu tava lendo isso. Acho que eu voltei e li umas 3 vezes só pra rir de novo. o Harry se achando um senhor patrono e eram os 3 disfarçados. muito boa essa parte, ficou muito engraçado. No quarto, então, no dia da comemoração do jogo, o Rony, então, diz que tentaram assassiná-lo com uma faca, e ele diz que é o Sirius, e sua cortina está rasgada com faca, e mais uma vez os estudantes todos são revistados e dormem no salão por causa desse evento. O Hagrid, então, pede para Rony e Hermione fazerem as pazes, porque afinal de contas eles estão com raiva por um gato fazer o que um gato faz, e você tem que saber o que um gato faz. Eu vou deixar esse pensamento short porque é muito interessante. Essa questão de rótulos é ruim quando você não conhece o outro e você acha que o outro é aquilo que você acredita, mas quando você sabe de fato que o outro é, no caso aqui um gato, você sabe o que um gato faz, então você espera que um gato possa fazer, então quem tem que se proteger é você. É muito interessante esse tipo de raciocínio de que o que você pode esperar de um gato se não caçar um rato. Cara, o Hagrid que foi filósofo. Rony incentiva Harry Potter a fugir de novo de Hogwarts para ir para Hogsmeade, mesmo contra a indicação de Hermione, e ele vai. No meio dessa bagunça lá, o Draco vai perturbar os meninos. No filme ele ficou num negócio de neve, mas aqui é com lama. O Harry joga o Draco na lama, taca lama na cara dele. Bom, enfim, e o Draco suspeita de alguma magia, de alguma coisa que o Harry Potter tenha feito, mesmo que o Harry Potter não tenha ido. E que sai correndo para contar pro Snape, e o Harry Potter sai correndo pro seu quarto. O Snape chama ele lá, e aqui tem uma discussão de várias páginas sobre esse tipo de assunto, porque o Snape quer condenar o Harry Potter sobre esse tipo de assunto, mas o Lupin chega bem na hora e salva ele, e o Lupin fica sabendo do mapa. E o Lupin paga um sermão pro Harry Potter tão grande. Olha, os seus amigos, a escola, os seus pais morreram para te proteger, e você fica botando a sua vida em risco. E o Harry Potter pensa assim, nossa, eu preferi ouvir sapo do Snape do que ouvir a verdade. Parece aquela mãe com razão, né? Gostei demais desse diálogo aqui do Lupin com o Harry Potter sobre responsabilidade. Mostrando o menino que tá na hora de ser adulto, né? Deixar de ser jovem, ser adolescente. Bom, Hagrid perde o caso sobre o Bicurso e o Bicurso vai ser executado. O Lúcio interviu e ele comprou todo o processo ali para que isso acontecesse. A Hermione, então, já magoada com o caso do Bicurso, chora e pede desculpa pro Rony pelo caso da morte do Pereba, para que eles possam fazer as pazes. Chega a Páscoa, Hermione discute com a professora Sibila porque as revelações do futuro dela são obviedades e ela acaba abandonando a aula, e quando ela abandona a aula, o Neville olha e fala assim, você é muito boa, professora, você disse que isso ia acontecer no começo da aula. Uma das previsões dela, de fato, aconteceu. Então a gente entende que a professora Sibila, de fato, vê o futuro, mas ela não consegue ver com tamanha precisão. Algumas coisas podem acontecer, algumas outras não, e vamos entrar nesse assunto logo, essa parte é bem interessante de uma conversa que ela tem com Minerva. Bom, jogo então de Sonserina, os alunos tentam machucar o Harry Potter pelos corredores. Onde o Harry Potter passa, aparece um Sonserinense dando voadora, dando a bicuda, querendo machucar para que ele não possa jogar. Harry Potter volta a ter seus pesadelos contra o Voldemort e os Dementadores, e quando ele acorda de novo, tá o bichento no meio do mato, caçando agora um cachorro grande, feroz, preto, magro. Já vimos esse cachorro aqui, hein? Da primeira vez que ele aparece. Chega então o dia da grande partida, Sonserina joga sujo, dando voadora, taque e pontapé. O jogo é bem interessante, bem disputadíssimo, mas eu vou falar só da parte impressionante. Draco tá correndo, no caso voando, se fosse uma vassoura, quase para pegar o pomo. Harry Potter a quilômetros, Deus, quero deixar claro que o livro deixa assim, quilômetros, no plural, de distância, com a sua Firebolt. Quando ele vê, ele acelera na velocidade no talo. O Harry Potter chega do lado do Draco, empurra ele com o braço. Eu acho que foi um safanão mesmo, joga o bicho longe e pega o pomo em altíssima velocidade. Eu acho que poderíamos ter colocado que ele bateu o recorde de velocidade, alguma coisa assim. Porque para voar quilômetros com a vassoura,
né, ser humano, e ainda pegar o pomo antes do outro cara e jogar o cara onde, cara, achei muito legal. Foi assim, a vitória do ano. E eles conseguem a taça para a Grifinória depois de 7 anos. O Harry Potter, na comemoração, diz que essa lembrança é tão poderosa que ele poderia fazer o maior de todos os patronos. Eu acho que aqui seria um gancho. Seria. Seria. Ou ela perdeu esse gancho, ou ela vai usar depois. Ah, vamos embora. Bom, marcada então a execução do bicurso, a chega na prova da professora Sibila e ela vê a execução do bicurso acontecendo. E o Harry Potter, não vejo isso não vejo isso não. Tá uma prova, né, tá na hora de provar os seus conhecimentos, prova final, Harry Potter com a sua bola de cristal, a professora fala assim, olha, eu estou vendo aqui que o bicurso vai ser executado. O Harry Potter, não, eu não vejo não vejo. Então você vai reprovar, porque eu estou vendo, é uma prova, não, mas eu não aceito, eu não aceito isso não. Muito engraçado, o Harry Potter recebe nota baixa por conta disso. Rony, no caso ao contrário, professor, eu vejo tudo que você está falando, vejo até mais, e começa a mentir na prova de adivinhação do futuro e ele passa com notas boas. Bom, a professora Sibila entra em transe e prevê que Harry Potter vai ser responsável pela volta do Voldemort. E ele fica encafifado com isso, né? Já foi aquele sinistro. A linha da vida dele tá curta. E ainda vê um negócio desse, Harry Potter fica pé da vida. Mas enfim, é o que ela prevê, né? O que será que vai acontecer no próximo livro? Vamos descobrir, hein? O trio, então, ele vai para a execução do nosso amigo Bicurso, e quando ele chega na casa do Hagrid tá com quem? Com o Pereba. Pereba tá vivo, velho, e teve toda aquela discussão. Dá vontade de falar assim, ô Rony, pede perdão aqui pra gatinha, né? Não pode deixar um negócio desse, né? Pra gatinha que eu digo as duas. Bom, no filme ele acontece todas aquelas perambulações de pedrinha e tudo, aqui não acontece nada. Simplesmente o Hagrid vê que o Ministro da Magia, o Carcereiro que vai... Vem toda uma comitiva, né? Mas ele cita esses três. E o Dumbledore vem para ver a morte do Bicurso e ele fala pro pessoal sair dali. Quando eles saem dali, o Pereba, ele quer porque quer se desvencilhar e o gato quer porque quer pegar o Pereba. O Pereba morde a mão do Rony, o Rony tenta segurar o Pereba cada vez mais magro, mais fraco, e o Pereba cada vez mais querendo fugir. Aparece um cão preto magro, de novo esse cão, e arrasta o pé do Rony. Então o rato estava com medo desse cão e leva ele para uma passagem embaixo do Salgueiro Lutador. No mapa do Harry Potter existe sim uma passagem ali, existe alguma coisa ali de dentro, mas ninguém entra por causa do Salgueiro Lutador. E o Harry não consegue entrar ali. No filme ficou parecendo que a Hermione é uma dançarina do Cirque du Soleil, né? Fez toda uma mirabolagem ali e entrou. Aqui o gato... O gato bichento morde o Salgueiro Lutador, controla o Salgueiro Lutador, paralisa o Salgueiro Lutador e eles conseguem entrar. Olha só que gato poderoso. Você vê que bichento não é qualquer animal. Não podia ser um persa mesmo, não. Tinha que ser um leopardo. Bom, enfim. Lá dentro acontece uma discussão de vários capítulos. Eu vou sumariar só os detalhes, porque, enfim, eu vou ficar 3 horas aqui para explicar. A discussão ali é tão grande porque o cachorro é Sirius. O Lupin aparece e revela que o rato é o Pedro Pedregulho, que foi o que entregou os fatos ali, de fato, a mãe, Lilian e o Tiago Potter. O que acontece? Lupin, eles 3 eram alunos, melhores amigos na escola. Lupin, ele foi mordido por um lobisomem, se transformou no lobisomem, e para que ninguém, né, sacaneasse com ele, tirasse ele da escola, fosse expulso, ele simplesmente foi criado a Casa dos Gritos. A Casa dos Gritos é aquele esconderijo embaixo do Salgueiro Lutador, onde ele uivava de noite, por isso chama de Casa dos Gritos, e é proibido entrar ali, porque era o lugar onde ele ficava ali. Os amigos Tiago e os amigos Sirius se transformaram em animagos sem os professores saber, fizeram uma magia ali escondida para proteger. Então o Sirius vira o cachorro e o Tiago, só vou falar no final, porque o livro só fala no final. Brincadeira. Os Tiago viram um servo. Aquele viado de chifre. O viado corno. Bom, enfim. E o Snape é como se fosse o Draco da época deles. O Snape era totalmente adverso ali à situação. E o Snape ficava caçando encrenca com eles. Nessa discussão, o Harry fica na dúvida se o Sirius é vilão, se o Sirius é amigo, se o Sirius é gente boa, se não é. Mas, na verdade, nem o Sirius, nem o Pedro e nem o Lupin sabiam da verdade. Nessa discussão que os 3 descobrem tudo o que aconteceu no dia e entendem que, de fato, o traidor é o Pedro, que é o rato do Rony, e o gato estava certo em atacar o rato, então, porque ele sabia que era um animago. Nessa discussão, o Snape aparece, muito cheio da razão, vou dedurar todo mundo, vai todo mundo em cano, o Dementador vai matar todo mundo. O Harry, muito ligeiro, lança o Spec Armor no Snape a queima-roupa, mas o Spec Armor assim, daquele assim, o Snape voa longe, bate com a cabeça e desmaia. Rapaz, o Harry tá muito poderoso para derrotar um professor assim, de primeiro num ataque tão poderoso assim. Enfim, eu falei que ia resumir. Eles saem dali, prendendo, o Snape sai flutuando, como se eu estivesse ali numa maca, né, imaginária. O Lupin e o Sirius saem melhores amigos, junto com o Harry, Hermione e Rony. E o Pedro sai amarrado ali, meio prisioneiro.
Quando eles saem, estão num percurso para sair ali do Salgueiro Lutador, o Sirius, fazendo amizade com o Harry, fala que pediu a guarda, conta aquela história que queria ser tio, e chama o Harry pra morar com ele. Harry, claro, com certeza, eu saí daquela casa, aquele tio doido, é o que eu quero. Quando eles chegam na parte externa, é lua cheia. Eita, o Lupin vira lá o lobisomem do mal, o Sirius vira o cão do cachorro lá muito doido, e começa a briga doida, o Pedro aproveita a chance e ó, vaza. Ele rouba a varinha do Lupin, o Rony mete uns pé que arma, os bichos soltam a varinha, mas vira rato e foge. Nessa fuga do Pedro e nesse ataque do Lupin, o Harry tem que decidir quem ele vai proteger. Se ele vai simplesmente ajudar o Sirius, que é um parente, que ele nunca sempre quis ter e agora tem, que começa o livro falando de uma tia, que é um parente que ele não gosta, e termina um parente tio que ele gosta. Interessante como esse contraponto que a autora faz. E deixa o Pedro fugir e vai ajudar o tio. Ele e a Hermione, então, vão seguindo o Sirius. O Sirius está na beira de um lago lotado de dementadores. Ele falando, Hermione, pense em coisas boas. Quando ele olha a Hermione, desmaiou. Pode ter todo o conhecimento do mundo, mas não tem poder contra um inimigo forte. Os dementadores vêm, ele tenta pensar ali no pai, ele tenta pensar ali que tinha um pai. Bom, o Harry não consegue se concentrar. Usa ali um espectro patrono, não é suficiente para proteger, e quando ele vai levar um beijo do Dementador, o Dementador tira a máscara, agora ele sabe o que tem debaixo do rosto do Dementador, faz a descrição assim bem catavérica aqui, que eu não preciso descrever, vai ter que ler o livro para você saber como é a descrição de um Dementador. Ele vê do outro lado do lago simplesmente um servo, igual o pai dele se transformava. Por isso que no filme ele acredita que é o pai dele que está do outro lado, e aqui também ele cita para Hermione depois. Ele acredita que era o pai dele porque ele viu um servo de luz eliminando todos os dementadores. Ficou bem interessante essa parte. Ele desacorda, acorda na enfermaria, e nessa enfermaria, simplesmente o Severo Snape acordou, e ele foi lá, viu onde estavam os alunos e foi ajudar os alunos que estavam lá. E defendeu os alunos, mas eu acho que ele defendeu por conta própria. Ele não vai falar que o Harry desmaiou ele, né? Defendeu dizendo que eles foram controlados pelo Sirius, que o Sirius é vilão, o Sirius foi capturado, o Sirius vai ser morto. Essa discussão ali, o Ministro da Magia aparece, o Ministro da Magia é tipo, sei lá, ele tá em todos os lugares. O Dumbledore fala assim, tá, sai todo mundo aqui que eu vou conversar com eles, eles estão machucados, deixa eles descansar, e eu vou trancar a porta pra ninguém entrar. Ele fala, Hermione, dê 3 voltas no teu relógio de gira-tempo. O Harry, o quê? Ela ganhou um presente da Minerva para que ela voltasse. Cada giro no relógio, ela volta 1 hora. Então, se ela voltar ali, tem uma aula de 4 horas, ela assiste uma aula, dá 4 voltas, volta a assistir outra aula. Então, ela está em 2 lugares ao mesmo tempo. Por isso que ela está extremamente cansada e estressada, porque ela fez aula de todos os cursos, de todas as 4 turmas. Ela está violentamente treinada. A Minerva fez isso com permissão do Ministério da Magia, porque ela é uma aluna excepcional, conhecida como superdidata. Bem interessante essa parte. Como que eles avaliam, influenciam e extraem o máximo dos alunos. O Harry ali, com seu desenvolvimento em exercícios e em defesa de artes das trevas, também foi incentivado, por isso que o patrono dele é tão poderoso, já vamos conversar sobre isso. Bom, enfim, o Dumbledore manda ela dar 3 voltas para ela voltar 3 horas no passado, e eles voltam exatamente na execução do bicurso. E aí, depois que o Ministro da Magia entra, que eles são puxados pelo cachorro, ela vai lá, junto com o Harry, e solta o bicurso. O bicurso vai com eles deixam o bicurso ali até os Ministros da Magia sair, e volta de novo na casa de Hagrid, onde não tem ninguém. Quando eles vão lá no lago, a missão aqui, nesse momento, era salvar o bicurso. Só que Harry quer porque quer ver o pai dele. Ele acredita que ele serve ao pai dele. E ele vai sozinho. No filme ele vai junto com a Hermione, mas aqui ele vai sozinho. Quando ele chega lá no lago, ele vê que não vai aparecer ninguém. Então ele entende que quem fez a magia do patrono foi ele próprio. E ele fala assim, bom, se eu estava do outro lado e eu consegui fazer a magia do patrono, é só eu fazer que dá certo. E acontece aqui um paradoxo, porque ele consegue fazer a magia porque ele acredita que ele consegue fazer, porque ele já fez a magia acontecer. Eu não gostei. A minha opinião. Eu não sou autor, mas ele poderia ter usado a lembrança do quadribol. Bom, lá na frente, porque ela deixou esse gancho, né? O Dumbledore vai dizer que ele encontrou o verdadeiro sentido do pai dele dentro dele. Bom, para mim não fez sentido nenhum. Mas ele consegue fazer a magia do patrono, que é o servo como se fosse a lembrança perfeita do próprio pai. Ele conseguiu o sentimento do pai de proteção. Ele tinha sentido que o pai o protegeu. E essa lembrança de que o pai o protegeu foi suficiente para fazer o patrono que cria a lembrança que foi protegido pelo pai. Então tá aí o paradoxo. Não gostei. Mas enfim, é assim que acontece. Eles então pegam, depois de salvar a si próprio, eles pegam o bicurso, voam até a torre onde está o Sirius. No filme, ela usa uma magia que explode a porta, bombarda, e aqui no livro ela usa apenas o Alohomora. Bom, se o cara tá preso, você tem que fazer silêncio pra ninguém ver vocês, eu acho que destravar uma porta é mais inteligente que explodir. Então no filme não fez sentido. Inclusive, quando eu tava assistindo, eu falei assim, por que vai explodir o negócio? É só abrir. Enfim, eles voam para outra torre, o Sirius vai embora junto
bicurso e eles voltam onde está o Dumbledore. O Snape fica sabendo da fuga do Sirius e volta lá para culpar o Harry. Ele fala assim, tudo que acontece errado é culpa sua, Harry. E o Harry, não, eu tô aqui cansado, doente, acabei de voltar do lago. Muito engraçado essa parte. Bom, enfim, o que acontece é que eles comem bastante chocolate ali para passar o efeito da magia dos dementadores, e no dia seguinte, quando tudo volta ao normal, o professor Dumbledore manda remover todos os dementadores da escola, porque os dementadores tentaram atacar o Harry Potter, que era um aluno. O Snape acaba fofocando ali sem querer, ele soltando ali que o Lupin é um lobisomem, então ele não pode ficar na escola, ele se demite, e o Harry Potter vai lá na sala dele se despedir dele. Nessa despedida, ele devolve para o Harry Potter o mapa maroto, justamente porque ele fala assim, se eu não estou mais aqui, problema é seu, e quem fez esse mapa foi o Lupin, o Tiago e o Sirius. Eles que mapearam a escola, justamente para ninguém descobrir que eles estavam de animagos ali, perambulando por ali. Achei bem legal essa parte, justamente, né, para honrá-los. Bom, Grifinória ganha a taça pelo terceiro ano consecutivo. Hermione devolve o gira-tempo para a professora Inês, ela disse que não aguentou fazer todas as matérias, ficou super cansada e ficou estressada junto com os amigos, não quer mais isso. O Rony convida o Harry Potter para participar do torneio mundial, participar assistindo como telespectador, mundial de quadribol, porque o pai dele sempre recebe esses convites como funcionário do Ministro da Magia, e quando eles estão indo embora no trem, o Sirius enviou uma carta para ele por uma coruja, pequenininha, coruja bebê, uma mini coruja. E ele vai falar que ele deu a Firebolt pro Harry Potter, então Hermione tinha razão, pelos 13 anos que ele não pôde ser um tio. Eu fiquei pensando assim, onde é que ele conseguiu esse dinheiro? Ele foi no banco tirar, se ele estava sendo perseguido, ele roubou. Mas enfim, ele deu. Tiozão fera, esse presidiário. Bom, ele deu uma carta com a permissão para que ele possa ir para Hogsmeade sempre que ele quiser, e ele falou que Dumbledore vai aceitar, porque Dumbledore sabe que Sirius é inocente, só que eu não sei como é que Dumbledore vai poder fazer isso, vai dizer assim, um prisioneiro deu permissão para um aluno. Enfim, e a coruja neném ele dá de presente pro Rony por ter se sentido culpado pela morte assim, pelo Pedro Grill, né, que era o rato. Aí o Rony só olha pra coruja e fala assim, ô bichento, cheira aí e vê se tá valendo. O bichento cheira e ronrona, se ronrona tá liberado. Muito engraçado essa parte. Acaba o livro, então, o Harry Potter chegando no trem, na cidade, e o seu tio indo buscá-lo. Mas ele diz que esse verão vai ser um verão totalmente diferente dos outros. E para você saber se ele vai ser diferente mesmo, só no livro 4. Muito obrigado por mais essa leitura aqui. E eu já estou lá te esperando. Opa!